A primeira coisa sobre se manter calmo é saber que se alguma coisa nos tira do eixo, nosso eixo de equilíbrio, tem alguma coisa aqui dentro que eu preciso entender. Mas agora a gente vai destrinchar e separar o que é nosso do que é do outro. Porque nem todas as vezes a gente tem culpa de tudo, né? Tem pessoas que realmente passam dos limites. E a gente não tem culpa sobre o erro do outro. Vamos aprender a diferenciar isso pra gente não perder energia desnecessariamente. E quando for nossa responsabilidade, a gente saber identificar o porquê que aquilo ali tá nos afetando. Pra quem chegou agora, meu nome é Thaís Maciel. Eu sou jornalista e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre como nos manter calmos em situações difíceis. Situações que, na maioria das vezes, a gente quer dar um soco na cara de alguém. Pra gente conquistar a tranquilidade, é fundamental entender que tem certas situações que estão fora do nosso controle. Mesmo sendo uma coisa que pra nós parece ser muito importante, a gente vai conseguir diferenciar quando aquilo não é nosso. Depois dessa distinção, algumas medidas podem ser tomadas a favor da razão das nossas emoções. É engraçado falar assim, né? Porque ou é razão ou é emoção. Mas a nossa emoção, ela tem uma razão. A gente precisa se abrir pra isso, pra entender o que tá ali, ó, tá desequilibrando ali no nosso coração. Primeira coisa é saber o que é e desenvolver inteligência emocional. A gente não deve reagir de imediato a todos os estímulos que a gente tem, porque na maioria das vezes é precipitado e a gente não faz o que a gente gostaria de fazer. E isso causa arrependimento na maioria das vezes. A gente vai ter refletido um pouco, falar, nossa, eu poderia ter agido dessa outra forma que ia ser muito melhor. É melhor a gente ter essa inteligência emocional para não ser tão reativo. E em ambientes de trabalho, por exemplo, tem muitas pessoas que têm opiniões e pensamentos diferentes em relação à política, cultura, e muitas coisas podem não estar de acordo com o que um indivíduo quer. Vão haver divergências, e isso é natural na vida em vários aspectos. Mas aqui, agir com autocontrole e empatia é importantíssimo para que exista uma eficiência naquilo que a gente quer, sabe? Pra gente conseguir manter a sanidade e para que a gente consiga construir uma boa relação com nossos colegas. Independente do que a gente for fazer na vida, a gente vai precisar entrar em contato com o outro, nem que seja comprar um pão na padaria. Então é importante saber lidar. E isso é bom porque permite uma maior flexibilização em tarefas, permite que a gente aprenda com o outro, com outras experiências. E com o contato, né, que a gente tem com outras pessoas, nosso trabalho, ele é mais visto, ele é mais reconhecido, propagado. Então, de muitas formas diferentes, a gente precisa saber se comunicar, saber lidar com opiniões diferentes e com ataques, inclusive com ataques que a gente sofre eventualmente, né, ao decorrer da nossa vida. Infelizmente, nenhum relacionamento com os seres humanos é 100% flores. E ninguém é obrigado a concordar com tudo. Só que tem gente que faz questão de discordar. Tanto na internet quanto pessoalmente, sabe? Parece que fica alfinetando literalmente, sabe? A sua paciência. Pegando no seu pé por pirraça. Isso, na verdade, é um reflexo da realidade do outro. Alguma frustração, insegurança própria e até mesmo inveja. Mesmo que eles próprios não saibam que sintam inveja, que estão inseguros ou que estão frustrados, eles simplesmente jorram na outra pessoa certas coisas que são deles. E a inveja, ela tem que parar de ser mistificada assim como, nossa, o invejoso. Porque todos nós temos invejas em diferentes níveis, sabe? Tem níveis que começam a fazer mal e outros níveis que são completamente normais e que todo mundo tem. Pode ser uma pura admiração. E em outros afeta diretamente as ações e pensamentos, falas da pessoa, como se a inveja transbordasse do coração daquela pessoa com o objetivo de diminuir o outro. Quando alguém estiver te diminuindo, você pode ter certeza que é um grau de inveja que a pessoa não consegue controlar. Ela precisa agir para que você fique menor e ela se sinta minimamente igual. Quem tá bem, quem tá lá em cima, quer puxar as pessoas para cima. E quem tá lá embaixo, quer puxar as pessoas para baixo. Saiba disso, saiba disso. E alguém quer te diminuir, pode ter certeza que essa pessoa está te achando superior a ela em algum aspecto. Não tem como negar. E aí, é difícil a gente manter a calma, porque a gente sofre um ataque sem estar esperando, sem merecer. E peraí, como assim? Aí a cada comentário, atitude, resposta emocional, a gente fica assim, querendo dar um soco, vai estar maluco, tipo assim. E a gente se sente ferido e violado. Porque no final das contas, nós sempre achamos que é sobre nós. Ah, meu Deus, o que essa pessoa tá me perseguindo? Meu Deus, é tipo tudo sobre eu. Mas na verdade nem tudo é sobre a gente.
é sobre ele também, sabe? Ele não tá te fazendo mal porque você é uma pessoa horrível. Ele tá te fazendo mal porque ele tá se sentindo menos que você. Então isso é sobre ele. Vamos tentar entender isso de uma forma como observador. E até nessas situações a gente precisa ter empatia pra gente saber lidar. E parece que tem gente que percebe onde a gente se machuca e vai lá e cutuca. Tem muita gente que consegue se segurar e outras têm pavio curto e explode. Só que a gente não deve perder a nossa energia pra questões desnecessárias. A gente tem que saber manter a calma, que muitas vezes ela vai ter até mais raiva de você por você ter mantido a calma, ao invés de ter reagido, mas ela que vai ter que lidar com aquele sentimento ali, porque aquilo ali é dela. É muito bom, sabe, conseguir entregar pro outro o que é dele. Isso é libertador, porque a gente se sente mais leve, entende, sabe? Separa as coisas. E agora eu vou citar brevemente alguns fatores que fazem com que a gente perca essa calma. Provocações. Provocações são formas de menosprezar o nosso trabalho ou a nossa posição em qualquer lugar, sabe? Até a nossa roupa, nossa história. E ainda que a gente saiba, a gente deve ignorar, mas a gente dá muita atenção aos argumentos da pessoa. Na maioria das vezes, quando alguém tenta te humilhar, questões socioeconômicas. Agora, invasão também é um grande motivo para que a gente tenha muita vontade de socar alguém. Nenhuma pessoa gosta de ter seu espaço invadido. E tanto espaço físico quanto espaço mental. Seu espaço de autonomia da própria vida. Então, quando alguém invade isso e quer fazer por você, mandar em você, em certas coisas que só cabem você mesmo escolher, você mesmo saber o que é melhor pra si, a gente se sente invadido e isso é muito irritante. É um desrespeito à nossa essência. É exemplificado quando alguém se mete num assunto que não é dele, sabe? Que só diz respeito a você, entendeu? A pessoa não sabe o lugarzinho dela de ficar lá, sabe? Tipo, até mesmo em relações, tem pessoas que dão pitaco em relações. Eu e o Pedro, a gente tá conversando sobre alguma coisa e chega uma amiga e fala assim: ah, mas eu achava que você deveria fazer isso. Peraí, isso aqui é comigo, tá? Se eu me abrir e pedir a sua opinião, o seu conselho, será muito bem-vindo. Agora, do contrário, só se for uma intervenção, né? E eu estiver completamente doida, aí meus amigos vão e fazem uma intervenção em relação a mim e me explicam o que tá parecendo muito desequilibrado em mim pra eu dar uma refletida. Ok, mas do contrário, é invasão, é invasão. A gente tem que saber respeitar a caminhada, a jornada da outra pessoa. Então, quando alguém desrespeita a nossa... Oi, minha filha. Mamãe tá gravando vídeo, ó. Se eu tô bem? Você tá bem? Se esse conteúdo estiver te auxiliando de alguma forma, lembra de se inscrever no canal, deixar seu like. É uma forma de eu entender que eu tô no caminho certo, que esse tipo de conteúdo tá ajudando alguém. Insubordinação também. Pode acontecer numa empresa, nossa, pode acontecer em tantos lugares diferentes, mas quando alguém desobedece alguma ação que você julga essencial para que aquilo funcione e você está no seu direito de solicitar, é péssimo. E isso realmente dá muito assim... Até filhos mesmo, quando eles fazem isso, tem momentos que a gente explica por que deve fazer aquilo e mesmo assim eles não obedecem. Isso é muito irritante. Você sabe que aquilo precisa ser feito naquela hora para o resto dar certo, só que a pessoa ignora. E aí quando alguém desrespeita essa construção pessoal que você tem de autoridade por algum motivo, acaba por ferir quem nós somos. E ainda assim nós devemos manter a calma, porque nós merecemos. E o significado dessa palavra, ele é forte porque a gente tem que entender o merecimento do sossego, da paz de espírito e saber manter a calma é essencial para que a gente não entre em um quadro permanente de estresse. Porque um estado permanente de estresse é a pessoa que fica em alerta o tempo todo, na defensiva constantemente. Não tem paz, sabe? Não descansa. Ela simplesmente tá esperando que alguma coisa aconteça. E é como se ela já tivesse a resposta pronta, sabe? Você não fica tranquilo, não dá pra ficar tranquilo assim. Como se a nossa pele tivesse queimada e sensível. Antes da pessoa encostar, a gente já faz assim, sabe? Gente, isso faz muito mal pra saúde de várias formas diferentes. Em relação à depressão, pânico, ansiedade, um não desfrute da sua vida. Quando a gente não tem a capacidade de reconhecer nossas conquistas, porque a gente fica num estado tão assim constantemente, a gente não consegue ser capaz de abaixar a guarda. Como se essa tensão envenenasse tudo de bom que nós somos. Se manter calmo deve ser um estado a ser almejado e trabalhado constantemente para uma edificação dessa calma. E agora, em relação às situações tensas, eu vou dar algumas dicas do que a gente
pode fazer em cada situação que a gente tiver assim, na prova de fogo, quando a gente tiver assim, nossa, agora eu tô sendo testado. Primeiramente, tenta se afastar de tudo que te causa irritabilidade, estresse. E esse é o primeiro exercício para tentar diminuir aqueles acontecimentos, para que você consiga observar quando eles estão acontecendo, mudar seu padrão de ação. Isso inclui se afastar de colegas de trabalho tóxicos ou amigos que estão com mais cara de inimigo do que amigo, só que fica ali do seu lado. Começa a filtrar tudo, sabe? Mesmo que você esteja na mesma casa da pessoa que tá sendo tóxica para você, procure silenciar nos momentos que possivelmente teria alguma tensão e lembrar de ignorar, fingir que não tá ouvindo, pagar de louco, tipo, oi, que? Repete, sei lá. Ou então finge que não ouviu mesmo, sabe? Fique ignorando, mexe no celular, coloca um fone de ouvido, que seja só pra dar uma, sabe, um detox daquela situação e daquela pessoa. Passando esse período, aconteceu um momento de tensão. Você pode utilizar dos seus sentidos e de uma forma decrescente você pode começar a visualizar e anotar 5 coisas que você consegue enxergar no seu ambiente agora. Guarda-roupa, espelho, ventilador, cadeira e cama. Depois você pensa 4 coisas que você pode tocar: cama, blusa, pele, mesa. 3 coisas que você pode escutar: carro passando, minha filha falando e a moto. 2 coisas pra você cheirar, tipo creme da minha mão, cheirinho de folha, sempre bom. E uma coisa que você puder degustar, nem que seja água. E quando a gente foca a nossa atenção em todos os nossos sentidos, se for possível fazer esse exercício despistadamente, vai ser uma ótima oportunidade de você desviar sua atenção e atenção ao problema para conseguir dar uma resposta mais sábia. E nem que seja uma dessas coisas, sabe? Tipo, encostar em algum lugar assim só pra ter o seu tato ativado. Tenta relaxar a musculatura. Provavelmente, quando a gente entra em uma situação que estressa, a gente começa a ficar rígido. E a primeira coisa que você pode fazer é se mexer. Pode dar uma pequena alongada, sabe? Estala seu pescoço, dá uma... É uma forma de você alongar a musculatura e desfazer um pouco a tensão antes de tomar qualquer atitude ou falar qualquer coisa. Parece que a gente tá se preparando pra dar o soco, né? Assim, se você conseguir sair daquele momento de tensão, assim, se afastar, pra depois ter que resolver aquilo com mais calma, que é o mais prudente, se você puder escrever tudo o que está na sua cabeça no momento de tensão, é maravilhoso, porque você não vai verbalizar, né, que vai ser precipitado, mas você vai conseguir transcrever em palavras o que você tá sentindo, mesmo que seja absurdo, e você mesmo vai conseguir entender aquilo ali, entrar assim no raciocínio lógico do que tá passando dentro do seu coração, por que aquilo te incomodou tanto, até para explicar para outra pessoa, né, posteriormente, o que você sentiu de uma forma que seja fácil dela entender, porque se você conseguiu explicar para si mesmo, vai ser mais fácil para o outro conseguir entender, mesmo que ela discorde. Verbalizar depois de ter escrito de uma forma muito mais clara e assertiva do que se você verbalizasse antes de escrever, destrinchar ali num papelzinho, sabe, em letras garrafais. Tipo, isso aqui, quer ver? Isso aqui foi um dia que eu tava muito irritada. Não vai dar pra ler nada, até porque minha letra tá horrível, mas basicamente eu fui só escrevendo horrivelmente tudo que eu tava pensando. Isso fez muito bem pra que eu conseguisse perceber de fato o que tava passando no meu coração e como eu explicaria isso da melhor forma quando eu tivesse uma oportunidade, assim, com os ânimos mais calmos. Suspirar, no caso, né, uma respiração calma pode ajudar muito para que a gente se acalme, é impressionante. Então, assim, respirar lentamente. Quando a gente tá nervoso, nossa respiração se encurta. Cada vez menos, entra menos oxigênio. Então, quando a gente para e reflete que a nossa respiração tá ficando curta, eu, por exemplo, começo a coçar a cabeça quando eu tô muito nervosa. Impressionante, parece que tem que sair alguma coisa da minha cabeça e eu não tô conseguindo. Aí eu vou... Respira fundo, isso ajuda muito. Se for o momento, assim, se der também, colocar uma música vai ajudar muito a aliviar essa tensão, fazer você retomar outros sentimentos, outras lembranças, outras coisas que vai banalizar um pouquinho aquela sensação, para que você tenha espaço para refletir de uma forma clara e resolver da melhor forma possível. Tem como ficar calmo, gente, fazendo exercício de imaginação guiada. Presta atenção.
vez eu tava muito brava. Era uma época assim, eu tava com muito ciúme na época de um menino que eu nem namorava na época, inclusive. Quando a gente começa a dar os primeiros beijinhos e tal, a gente não sabe lidar direito. Então, mentalmente, eu imaginei que eu tava socando muito a pessoa, que eu tava com raiva. Eu bati muito na pessoa mentalmente. E depois que eu fiz isso, que eu aliviei aquela tensão, eu jamais faria isso com alguém, né? Fisicamente, pra que eu ia bater na pessoa, não bato em ninguém. Mas mentalmente aquilo me ajudou muito a, inclusive, me curar em relação àquela pessoa. E eu fiquei, tipo, super de boa. Quando eu via essa pessoa, eu ficava, ih, tudo bem, como é que tá e tal. Assim, passou, sabe? Não precisa ser só dessa forma, você socar mentalmente. Mas também se imaginar num lugar bom, um lugar onde você queria estar. Se imaginar como se fosse, assim, um conto de fadas. Nossa, imagina no dia que eu me casar, que vai ser tudo tão legal. Todos os meus amigos vão estar presentes, todo mundo vai ser feliz junto comigo. Então, no momento de tensão, tenta se imaginar em uma coisa boa. Tenta detalhar da melhor forma possível alguma outra situação que te tire daquela tensão. É como se fosse uma fuga, mas é uma fuga estratégica para que você volte melhor, para que você volte mais racional e menos impulsivo. Se distanciar mentalmente também é importante. Imaginar assim, você e a pessoa e você se afastando assim, ó, como se a pessoa ficasse bem pequenininha e você estivesse voando lá pro céu, em outro lugar, e a pessoa vai ficando cada vez menor, até ela sumir, como se ela não existisse. Maravilhoso, sabe, fazer esse distanciamento mental, assim, daquela situação, daquela coisa. Dá uma pausa, sabe? O nosso cérebro foi configurado para reagir a problemas grandes e próximos. Então, quando a gente minimiza a imagem da pessoa, o cérebro automaticamente se acalma, porque tá longe e é pequeno, entendeu? Você pode imaginar a pessoa falando com uma vozinha de esquilo. Ou então, tipo assim, imagina ela falando blá 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 blá. Dá uma dosezinha de humor e faz com que você se acalme, sabe? Tá com a minha mão aqui, ó. Só que só na sua cabeça, claro. Pra não ser indelicado e não causar mais raiva e fazer com que a pessoa te agrida fisicamente, né? E mude a sua perspectiva. Aquela situação ali é pra te ensinar. Então aprenda, nem que seja lidar com pessoas que estão te atacando sem motivo. Entenda como uma edificação. E assim que você tiver essa perspectiva maior, isso também vai te ajudar a manter a calma. Quando a gente conta mentalmente 1 até 10 ou de 10 até 0 e respire consecutivamente, o oxigênio vai ajudar, né, na oxigenação do cérebro, e a conta dos números vai ajudar para que a gente consiga dar uma pausa para que o nosso cérebro reativo se afaste e o nosso cérebro pensante assuma o controle da situação. Pensar positivo. Aqui, pensar positivo não significa você ser positivo o tempo todo, mas em situações extremamente negativas, parar de ver só o lado ruim e tentar se equilibrar, sabe? Começa a pensar no que foi bom no seu dia, o que você tirou de proveito daquela situação, por que ela teve que acontecer, o que deu certo em algum aspecto e por que foi necessário debater aquilo, qual foi o valor dessa discussão, quanto ela pode ter agregado pra mim ou pra aquela outra pessoa de alguma forma. Saiba respeitar a energia das coisas. Se você tá perto de uma pessoa que tem energia reativa e estressada o tempo todo, aquilo ali vai passar pra você. Se você tá perto de uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, aquela tranquilidade vai passar pra você. Da mesma forma que se você estiver do lado o tempo todo de alguém que é educado, você vai começar a ser mais educado. Assim, é um comportamento em cadeia. A energia das pessoas é reverberada por muito tempo. Então, se você tá percebendo que tem alguém muito negativo perto de você, que aquilo ali tá te fazendo mal, uma pessoa muito estressada, irritada, tá te fazendo mal, que só briga com todo mundo o tempo todo dia, dá um jeito de blindar, colocar um fone de ouvido se não for possível, sabe? Se afasta. Aquilo ali vai te fazer mal. Se a gente não pode contribuir para que o padrão da pessoa melhore, a gente não pode deixar que o padrão ruim dela nos afete. Não leve nada para o lado pessoal, porque tudo que a gente leva para o lado pessoal se multiplica cada vez mais. É muito difícil manter a compostura quando a gente sabe que aquilo é pessoal. Então, sempre entenda aquilo de alguma forma mais distante do que pessoalmente, sabe? Ou uma situação divina a ser exercitada, ou aquilo ali é um dilema da outra pessoa e não seu. Não faltam estudos
sobre os benefícios reais da meditação em relação ao estresse. E não é só no momento que você medita que você tem aquela sensação relaxante. À medida que você tem aquilo como um hábito, que você regularmente pratique meditação, aquilo reverbera nos outros momentos da sua vida. A gente consegue sim manter a calma com mais facilidade. Quando a gente exercita, sabe, um peso no braço aqui, ó, não é só lá na academia que eu sinto a força, sabe? Eu sinto a força no momento que eu tô pegando minha filha. Eu sinto a força cotidianamente, assim como é o exercício da mente. Nós conseguimos observar o benefício constantemente. Em vários momentos você consegue, sabe, espairecer certos pensamentos que nós temos que não é sobre nós, que é simplesmente o que tá acontecendo na nossa vida o tempo inteiro e tal, mas não é nosso verdadeiro eu, nossa essência. A gente consegue dar espaço para que cheguem as nossas aspirações, as nossas boas ações, resoluções assertivas na nossa vida, com uma sensação de que a gente consegue auxiliar também, mesmo que a gente perceba que a pessoa tá nos deixando para baixo, sabe? Como se a gente tivesse uma maturidade tão ok que dá pra, vem cá, te ajudo. De uma forma humilde, né, claro, sem arrogância, sendo gentil, como o nosso coração estiver pedindo na hora. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito ter te ajudado de alguma forma. Um beijinho e até mais!